Durante anos, eu ouvi a mesma frase praticamente em toda a fábrica que visitei. Aqui a gente não desperdiça. Mas bastava caminhar alguns metros dentro do chão de fábrica para enxergar outra realidade. Retrabalho sendo tratado como rotina, consumo acima do necessário, tempo perdido sendo normalizado e processos rodando no limite do improviso. E o desperdício nunca aparecia nos relatórios, mas sempre aparecia no resultado. E o que mais me incomodava não era somente o desperdício, mas sim o esforço que era realizado. Pessoas competentes trabalhando duro, gestores cobrando, indicadores sendo acompanhados e mesmo assim a margem não reagia. E era como correr numa esteira. Muito esforço, porém sem sair do lugar. E as empresas se perguntando aonde estamos falhando, aonde está o problema. Mas a pergunta que realmente importa é por onde o dinheiro está indo embora todos os dias. Porque sim, o problema é técnico, mas o desperdício é financeiro. E quando comecei a provocar essa reflexão, encontrei muita resistência. Planilhas, dashboards, relatórios e indicadores percentuais. Sim, tudo parecia estar sob controle, mas de fato, ninguém conseguia responder com precisão. Quanto custa esse retrabalho? Quanto está custando essa variação? Quanto isso interfere no nosso resultado do mês? A qualidade falando a linguagem da porcentagem e o dono falando outra, a do lucro. E foi nesse ponto que ficou claro para mim. A qualidade somente gera valor quando fala a linguagem do negócio. E a linguagem do negócio é o dinheiro. Se o desperdício é financeiro, o método para combatê-lo deve ser na mesma medida. E o MaxSave nasce exatamente dessa virada de chave. E ele não nasce como uma consultoria tradicional. Ele nasce como um programa estruturado de melhoria, com foco absoluto no resultado financeiro obtido a partir da solução das causas dos desperdícios. E o MaxSave começa aonde o desperdício nasce, no chão de fábrica. Leitura do processo real, execução real, dados reais. Sem achismo, sem percepção, sem suposição. O desperdício deixa de ser apenas uma sensação. Ele passa a ter custo, causa e endereço. Agora vamos mergulhar um pouco mais na metodologia MaxSave. A primeira etapa sempre é mais desconfortável. O raio-x com o nosso software mostra aquilo que ninguém gosta de ver. Processo além do necessário, parâmetros desalinhados, consumo inflado, retrabalho mascarado e tempo improdutivo sendo normalizado. Mas é aqui que acontece algo importante. O desperdício vira número, e número muda o jogo. E com os dados em mãos, vem a segunda etapa, o plano de ações. Mas não qualquer plano. E as ações não são priorizadas por aquelas que parecem ser mais fáceis, mas sim por aquelas que geram o maior impacto financeiro. E é aqui que muita empresa erra, porque quer atacar tudo ao mesmo tempo, mas termina não resolvendo nada. No MaxSave, o nosso foco é claro, porque utilizamos a nossa tecnologia, atacando os poucos causadores que concentram a maior parte do prejuízo. Agora vamos para a terceira etapa, aonde está o maior diferencial do programa de melhoria MaxSave. Nós não somente recomendamos, nós de fato nos comprometemos com a redução do desperdício. Parte da nossa receita está diretamente vinculada a um percentual do desperdício efetivamente reduzido. E isso muda completamente a nossa relação de parceria. Não existe discurso vazio ou entrega sem resultado. Se o cliente ganha, nós ganhamos. Mas se ele não tem resultado, não faz sentido, porque aqui é skin the game. Mas reduzir o desperdício apenas uma vez para nós não basta. E é aqui que entra a quarta etapa. E o verdadeiro desperdício é não deixar o desperdício voltar novamente. E é aqui que entra a nossa tecnologia. O QWELD sustenta o ganho, é monitoramento contínuo, é indicador financeiro, PDCA vivo no dia a dia da sua operação. O desperdício deixa de ser um susto pontual e ele passa a ser controlado dia após dia. E depois da implementação, algo muda de fato na empresa. A conversa muda, a qualidade deixa de falar de falha e passa a falar de custo evitado. O gestor deixa de apagar incêndio e passa a atuar na causa todos os dias. E o dono deixa de desconfiar e passa a acreditar nos números. E tem mais, o maior ganho do MaxSave não é somente a economia inicial, é a previsibilidade. O lucro deixa de ser sorte, deixa de ser esforço excessivo e o lucro passa a ter método. Se você está cansado de programas de melhoria que não deixam um resultado real de fato na sua fábrica, o MaxSave não é mais uma tentativa, ele é compromisso com o resultado. Se você acha que o MaxSave é para você, clique aqui embaixo e agende um diagnóstico gratuito com o nosso time comercial. Nos vemos lá!